É com grande alegria que nós parabenizamos mais uma vez o programa Opção para a Vida. Este programa que fez parte da nossa infância, adolescência e juventude, que hoje também eu tenho a alegria, o prazer, o contentamento de também apresentar junto com o pastor Bosco. São anos de evangelização, de proclamação do Evangelho na cidade de Campina Grande e hoje no YouTube, que vai até o mundo todo. O programa Opção para a Vida, nesses mais de 30 anos, tem alcançado muitas vidas, tem abençoado muitas famílias e que ele continue assim, sendo esse baluarte, esse estandarte da proclamação do Evangelho para a glória de Deus. Que venha muitos e muitos anos de programação ali com aquelas conversas entre o pastor Hernandes Dias Lopes e o pastor Jeremias, as pregações da igreja local, a exemplo da pregação do pastor Bosco, a nossa pregação, daqueles que nós convidamos na igreja congregacional do Calvário, enfim, nós nos alegramos, nós estamos realmente contentes em Deus por este programa Opção para a Vida. E assim como Paulo escreveu a primeira carta, ou melhor, a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O programa Opção para a Vida é então essa boa obra que começou e que nesses mais de 30 anos tem continuado a pregar o Evangelho com fidelidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Campina Grande, segunda-feira, 14 de abril. Hoje comemora-se o Dia Pan-Americano e o Dia das Américas. Precisamos de orar muito por nosso continente. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, sala de prosa, falando sobre desânimo. Ouviremos ainda a conclusão ministrada pelo pastor Jackson, nosso missionário no México. Quero deixá-los com o pastor Hernandes Dias Lopes e Jeremias, trazendo nessa manhã essa reflexão sobre desânimo. Fala, gente boa! Sala de prosa! Pensa numa conversa boa. Olha quem tá aqui. É, Varão, que coisa boa, hein? E ó, ele tá, você vê, de cor, hein, Olha, Zé? você viu? Você não brinca não, hein? Tá, Como você viu, nós estamos alegres. Mas você já teve desanimado? Já teve desanimado, Varão? Algumas vezes. Algumas vezes, é. O que foi que machucou você daquela vez? Olha, filho, às vezes você tem uma expectativa sua mesmo maior do que você está conseguindo fazer. E dá que banzo, né? Dá que banzo. Cara... Ou às vezes você recebe assim, aquela palavra assim, que é um jato d'água fria no braseiro, entendeu? Quando eu escrevi meu primeiro livro, um pastorzão assim, daqueles 5 estrelas. 5 estrelas. Pegou o livro, esse livrinho aqui não merece ser publicado, está muito ruim. Deu aquela palavra de ânimo, entendeu? Você nunca deixará de ter esses na sua vida. Eles te seguirão. Os desanimadores, ou como o mestre escreveu no livro, os destruidores de sonhos. Como é que a gente se reanima, hein? Eu fico olhando que a vida não é indolor, a vida não é não é fácil. Não é fácil, né? Você não está pisando em tapete, aveludado, né? Tapete de prego, Zé. De prego, Barão. Então, se você for olhar para a circunstância, você pode ficar desanimado. Tem brasileiro hoje que está querendo ir embora. Vai, Zé, para de falar mal do Brasil, vai pra você ver que ele é bom pra tosse. O cara tá aqui no Brasil, reclamando do Brasil. Desanimado. Desanimado com tudo, desanimado com a vida. Agora, o ânimo não vem nem de dentro, nem de fora. O ânimo vem de cima, vem de Deus. Nem aqui, nem lá. Lá. Entendeu a coreografia? Vamos fazer coreografia. É desse jeito, Barão. Porque se você olhar para o lado, tá ruim, a violência, corrupção, desemprego, dificuldade, etc. Família. Se você olhar para dentro, quanto mais você se conhecer, mais você sabe que você é pecador. Mais precisa de graça. Mais precisa de graça, né? Então, quando você olha para Deus, você fica cheio de ânimo. E foi nosso Senhor Jesus que falou o quê?
vou mandar o Consolador. É. O Consolador, esse é o título do Espírito Santo. Ele é aquele que dá coragem, é o Paráclito. Olha que substância. Ô, Gerê, deixa eu fazer um testemunho pessoal aqui para você. Eu acho que você tem sido um dos encorajadores do nosso país. Elogio ao vivo, vamos ver. Eu vou justificar. Obrigado. Graças a Deus, vamos dizer, muito raramente eu tive com você e outros colegas que você não desse uma palavra de ânimo. Isso me lembrou de um dos grandes homens que Deus levantou na nossa geração e que ele já chamou para si, foi o nosso querido Shed, o seu Shed. Brutal. O Shed um dia disse algo para mim que eu nunca esqueci. Ele disse: você quer saber qual a principal característica de um cristão? Eu falei: não. Me ensina aí o que é isso. É ser parecido com Jesus. E o que Jesus fazia? Uma pessoa chegava para ele quebrada, machucada, ferida, desanimada, ele botava a pessoa para cima. Só se a pessoa rejeitasse a graça dele, como o caso do jovem rico. A via de regra, a pessoa chegava machucada, estaria animada com a vida. E aí, perto de você, como é que acontece? Você eleva ou abaixa as pessoas? Segue adiante. Então, o nosso papel é encorajar. Pessoas que às vezes estão precisando de uma palavra, né? Uma palavra que você dá, muda a história da pessoa. Quando meus filhos eram pequenos, você sabe que eu fazia eu procurava histórias engraçadas para fazer meus filhos dar risada e animar. Então, todo dia eu tinha uma história nova para contar para meus filhos, para eles dar risada e ficar encorajados. Acabava que eu mesmo era beneficiado. Agora, aqui em Romanos 12, eu tenho que dar um tributo aqui, Varão. Me fala aí. Para um homem chamado Dilson, que é lá de Santa Catarina. Romanos 12 diz assim. Sim. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, Romanos 6. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina esmere fazê-lo, ou que exorta-o, faça com dedicação. A palavra exortar, eu sempre achei que era dar bronca. Dar bronca no cara, um sermão. Aí eu estava no primeiro ano do seminário, Dilson Ribeiro, lá de Santa Catarina, estava estudando os dons espirituais e me falou, exortar é paráclesis, significa encorajar. Ele ficou meu amigo. Um dia ele falou comigo assim, Jeremias, você deveria estudar paráclesis, porque eu acho que o Espírito Santo lhe deu esse dom. Varão abriu assim. Abriu um horizonte. Descortinou. E eu acho mesmo, Varão, que isso é uma coisa que não é minha, isso é uma coisa dom de Deus. Que é dom de Deus. Amém. Então, o desânimo é combatido pela paráclesis, pela ação do Paráclitos. Aí eu fui estudar, a palavra de Deus é paráclesis. Eu fui estudar que a Bíblia diz assim, vamos abrasileirar, paracletemo-nos uns aos outros, encorajemo-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Então, o desânimo pode ser vencido pela ação de Deus. Um dos grandes perigos do desânimo é a pessoa se isolar, né? Um crente, por exemplo, estou desanimado hoje, não vou à igreja, estou desanimado, não vou para o culto. Bem lembrado, mestre. Né? Porque, olha, veja você lá, Hebreus 10 diz assim, Hebreus 10, 21. 25. Não deixemos de congregar-nos, mas façamos... no verso 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. E logo em seguida disse... Varão, esse texto eu preciso falar com você mais. Fala de novo. Sabe por quê? Porque no 19 diz assim... Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, nos consagrou, aproximemo-nos com sincero coração, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós não podemos deixar de congregar. Isso, tem umas 2 semanas que isso veio assim, com tanta força no meu coração. Diz, gente, não é nem não é pelos benefícios que eu recebo. É porque Jesus fez uma obra tão intensa que eu não posso deixar de congregar. É verdade. Ô, gente boa, desanima não. Agora, deixa eu olhar um outro aspecto. A conversa aqui está solta. É boa demais. Há um texto bíblico que mostra que um homem estava passando uma crise tão grande, onde ele tinha homens, amigos, aliados dele, que o deixaram.
Mas isso Queria tem apedrejar o cara, inclusive. Não, mas tem isso aí. Se você não tiver, eu vou arrumar uns 4 para você. Então, como você pode encontrar encorajamento quando você está passando uma crise? Quando as pessoas que estão à sua volta estão querendo matar você, quebrar você ainda mais? De onde nós podemos arrancar atenção esse você encorajamento? Aí, o dono do salão, a dona do salão, o dono da pequena empresa, o que está na economia do Brasil, você, o pastor da igreja que está lutando. Atenção, hein? Você que desanimou, que falou assim, eu não aguento mais. Vem cá. Chega aqui pertinho. Vou aqui, você aqui na mesa aqui, tá bom? Pode falar, Sustância. Então, veja bem, é o texto de 1 Samuel 30, versículo 6. Davi chega na cidade onde estava a família dele e as famílias dos seus 600 homens. A cidade estava queimada, a cidade estava arrasada, a cidade estava destruída. Os amalecitas perdeu tudo, levou tudo embora e levou também embora os filhos, as filhas e as mulheres. Todo mundo revoltado. As mulheres só para você não ficar assim, achando. Naquele tempo podia. Mas o princípio era cada um com o seu. Mas não devia também não, nem naquela época devia. Mas o texto diz, então Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Vem de cima. Vem de cima. O bom ânimo. Ainda que falte ânimo dentro de você, fora de você, esse ânimo pode vir de cima. E quando vem, Deus muda a circunstância. E Deus restaura, renova você. Olha, é verdade. A palavra de Deus é uma fonte de ânimo. Salmo 19 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A Bíblia é um restaurante, gente boa, sabia? Você tem feijoada, saladinha, comida integral, vegano, churrascaria, sobremesona. Lá você restaura a alma. É desse Leia jeito. mais sua Bíblia, hein? Fique mais perto da Bíblia. Fique mais perto de Jesus. Aproxime-te de gente que vai ajudar você a caminhar para frente. Isso é coisa boa também. Coisa boa. Tem essa turma que afunda, mas tem a turma que eleva. É desse jeito. Nós queremos te elevar e queremos orar por você. Põe seu coração diante do Senhor aí. O mestre vai orar agora para o Senhor te renovar o bom ânimo. Senhor Deus, encoraja aquela pessoa que está nos assistindo, passando por luta, por prova, por dor, por sofrimento, por desânimo. Coloca um ânimo novo nesse coração. Derrama sobre esta vida o óleo fresco do Espírito Santo, que traz alento, que traz renovo, que traz restauração, que traz reavivamento. Amém. Esta causa está nas tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cobre ânimo. Siga adiante. Sala de prosa. Uma conversa boa. Querendo levar você mais perto de Jesus. Abraço, gente. Abraço, gente boa. Porque um dos papéis fundamentais da obra missionária, meus amados irmãos, é tirar do nosso coração a incredulidade. Se está faltando fé na sua vida, se você se sente muito incrédulo, se envolva com as missões e você vai ser curado rapidinho. Amém? E foi assim que Jesus começou a tratar os discípulos depois de ressuscitado. O versículo 15 nos diz o seguinte, versículo 15: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Aqui temos um imperativo da palavra do Senhor, um mandamento, uma ordenança, que pregar o evangelho não é, meus amados irmãos, opcional. Pregar o evangelho não é opcional, deve ser algo normal de todo e qualquer crente. Se você é crente, amém? Amém. Então deve ser normal, deve ser espontâneo a pregação do evangelho na sua vida. Graças a Deus que o Calvário, em termos de evangelização, de pregação do evangelho, é uma bênção. Mas deixa eu dizer um negócio para você, não espere chegar janeiro ou julho para poder evangelizar não, viu? Não espere o DEMIC fazer um evento para evangelizar não, porque tem crente que é mal acostumado, que só faz evangelismo quando tem um evento na igreja. Devemos pregar nos eventos, amém,
mas também devemos pregar quando não tem evento. Porque as almas não param de ir para o inferno não, irmãos. O Espírito Santo não para de trabalhar quando o evento da igreja acaba não. Quando o evento da igreja acaba, aí é que o Espírito Santo trabalha. Porque não fazemos isso sozinhos, fazemos com a ajuda de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é opcional, é uma ordenança divina para mim e para você. Versículo 17, e aqui começam as polêmicas. O versículo 17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Uma das coisas que Jesus Cristo promete aqui em sua palavra é que se a gente se envolver com a evangelização, com a obra missionária, os sinais vão nos acompanhar. Aí você pode dizer: então por que existe crente, existe igreja que não tem, existe crente, irmãos, que não tem um testemunho para contar? Não tem nada para contar. A vida dele parece que é zerada. E qual o motivo? A falta do envolvimento com missões e com evangelismo. Porque quem se envolve como Deus quer nas missões e nos evangelismos vai ter história para contar. Sim ou não? Tenho certeza que o pessoal que saiu hoje de manhã está cheio de história para contar. Amém? Quantos aqui tem uma história para contar de hoje de manhã? Temos muitas histórias para contar. Os sinais acompanham, meus amados irmãos. Isso é de lei. Os sinais acompanham todos aqueles que se envolvem com missões e com evangelismo. E quando a gente foi enviado para o México, não deu outra. Os sinais nos acompanharam também. Eu lembro que a gente estava construindo o templo lá. E aí era janeiro. Chegou janeiro. Aí eu disse: vamos construir. Deus tem falado ao nosso coração para construir o templo. Aí os irmãos disseram: pastor, então tem quanto? Tem quanto na conta? Eu digo: pergunta ali ao tesoureiro ou ele ali. Aí foram lá perguntar ao tesoureiro. Aí o tesoureiro disse: tem 9 mil. Aí eu digo: 9 mil? Vamos construir. Aí disse: para construir é quanto? Eu disse: pelo menos assim, o básico do básico, só para puxar a laje deve ser 150 mil. Aí o mexicano abriu o olho assim, desse tamanho para o meu lado. Digo: pastor, meu Deus. Digo: vamos construir, rapaz. E a gente começou a orar, começamos a interceder. E aí começamos a construir. Eu fiquei sabendo que tinha uma igreja que tinha uma faixa de 50 pedreiros. Eu digo: 50? Digo: sim, é porque é uma igreja numa zona rural. E lá a maioria dos homens se dedicam, né, à área de construção. Eu digo: então eu vou lá nessa igreja, quero conhecer essa igreja. Fui lá, falei da proposta, falei que a ideia era de construir uma igreja. E aí dos 50, 8 disseram: a gente vai lá construir, pastor, a sua igreja. Eu disse: e vocês vão cobrar quanto? Eles disseram: não vamos cobrar nada. Eu digo: pronto, então eu já tenho agora 8. Eu tenho 8 pedreiros, meu Deus. Trouxemos os pedreiros. Aí eu digo: pronto, dizem que o mais caro é a mão de obra, então já tem a mão de obra. Mas irmãos, não é assim bem não. O material também é caro, muito caro. E aí, meu Deus, começamos a construir, e os irmãos começaram a mandar oferta, e a oferta chegava, irmão, de todos os tamanhos, desde 50 centavos até de 1.000. E chegando a oferta, e a gente comprando. Na semana de bater a laje, tinha que comprar um bocado de coisa, só sei que dava 30 mil. Aí, né, aquele friozinho na barriga, eu digo: meu Deus, falta 3 dias para bater a laje. Eu digo: mas o Senhor é bom, Tu é o dono do ouro e da prata, Senhor, supra as nossas necessidades. Falta só 30, Senhor, só 30 mil. Para Tu não é nada. E o tempo passando, aí passou um dia, aí os pedreiros diziam: pastor, você já comprou o material? Eu disse: ainda não, irmão, estou só esperando uma confirmação, estou só esperando o dinheiro cair na conta para comprar. Aí ele dizia: pois está certo. Aí no outro dia, faltando um dia para a construção, uma irmã que eu tinha ido lá na casa dela e fiz um discipulado, eu acho que de uns 3 meses,
na casa dela e da família. Disse: pastor, olha, vem aqui em casa, por favor. Aí eu nem me lembrei de nada. Eu digo, deve ser uns problemas que ela tinha recorrente. Eu digo, meu Deus, eu estressado aqui, preocupado com a construção, e agora resolver problema de matrimônio. Fui lá. Aí quando eu cheguei lá, estava ele, a família reunida. Ela disse: pastor, olha, eu tinha uma pequena oferta aqui guardada e Deus tocou o meu coração para eu lhe dar. Aí eu, faltando a fé, né? A incredulidade, ainda que você está fazendo missão, ficou oscilando no coração. Aí eu fiquei só com a palavra pequena oferta. Eu digo: meu Deus, é pequena a oferta, Senhor. Eu preciso de uma oferta de 30 mil, meu pai. Aí ela me entregou uma bolsinha. Aí eu peguei, botei a bolsinha no bolso e chamei logo o tesoureiro. Eu digo: olha, vamos, chegou uma pequena oferta, como me disseram, e eu quero ver aqui com você. O pastor Sérgio, né, que era o tesoureiro, foi lá em casa. Aí a gente começou a contar o dinheiro. Contamos o dinheiro. E meu Deus, era uma bolsinha pequena, mas só que no México tem nota de 500 e de 1000. Aí uma nota de 1000, outra nota de 1000. Aí comecei a contar as notas de 1000. Meu Deus, de repente, irmãos, quando terminamos de contar, era exatamente o dinheiro que faltava para bater a laje. Porque quando a gente se envolve com a obra missionária, os sinais vão nos seguir. Batemos a laje. Aí disseram: olha, pastor, mas agora para tirar, eu pensei que era só bater a laje e acabou. Mas não, depois que bate a laje, tem que pagar para tirar de novo a madeira, o material. Eu digo: meu Deus, e agora? E comecei a orar de novo. Digo: Senhor, tu mandou 30, agora eles só estão precisando de 6. O Deus que manda 30, manda 6. E, meus irmãos, parece brincadeira, mas é muito sério. Com 2 dias faltando para a gente tirar, né? Tirar toda a madeira e fazer todo o processo que tinha de fazer, a mesma irmã ligou de novo. Aí quando eu vi o telefone, o nome dela, meu coração já ficou, né? Eu digo: agora oferta pequena ou grande, vai dar certo. Ela disse: pastor, eu achei outra oferta que tinha aqui. Eu digo: foi não? Ela disse: foi. Eu digo: meu Deus, então eu vou agora. Fui lá, e era exatamente o que precisava para tirar tudo. E está lá feito, está lá construído. Começamos janeiro, dia 9 de janeiro, com 9.000, e graças a Deus a construção terminou, meus amados irmãos, e ainda falta muita coisa para fazer lá, mas terminamos com um valor mais ou menos de 170 mil pesos mexicanos, e para a glória de Deus, não estamos devendo um só peso. Deus supriu todas as coisas, porque os sinais acompanharão a todo aquele que se envolver com a obra de missões e de evangelismo. Amém? Deus é poderoso, Ele está vivo, irmãos. Jesus Cristo está vivo, e o poder da ressurreição, o poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho Jesus Cristo, é o poder, irmãos, que está disponível para cada um de nós. É esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, que faz pecadores se arrepender, que aumenta a nossa fé, que aumenta a nossa espiritualidade, e na missão. É fazendo missão, irmãos, que somos curados da incredulidade. É fazendo missão que a nossa vida é renovada. Nunca deixem de fazer a obra de missões. Nunca deixem de fazer evangelismo. O texto diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Eu não sei vocês, mas eu creio que os dons estão vigentes hoje. Eu creio que Deus ainda opera hoje. Eu creio que o Deus que usou os homens do passado também pode usar a gente hoje. Gente comum como eu e você. E infelizmente tem muita gente, tem muito teólogo que estão escrevendo tombos desse tamanho para dizer que o Espírito Santo não opera mais hoje. Mas nós cremos, nós sabemos que o Espírito Santo ainda atua hoje. Nós sabemos que Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo hoje. Nós sabemos que Deus ainda pode entregar dons hoje. Se você se envolver com missões, essas histórias malucas você vai ter muitas para contar. Porque assim é o nosso Deus, irmãos. Nosso Deus é um Deus missionário. O texto diz, versículo 18,
pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Cuidado, eu vi no Face, olha a fonte, no Face. Eu vi no Face um pastor brincando com as cobras e usando esse texto. Eu digo, menino, não faz isso não. Resultado, a cobra só deu um beijo nele, pronto, morreu no culto mesmo. Eu digo, tá vendo você? Vai brincar com as coisas do Senhor? Essa não é a ideia. Essa não é a ideia. Quando diz, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, não significa que é para a gente brincar. Quem quer nos influenciar a brincar com as coisas de Deus é Satanás. Foi Satanás que deu conselho a Jesus: transforma essas pedras em pão, faz isso se tu é. Não, mas a gente não é nem Satanás e nem tampouco vamos dar ouvido a eles. Quando fala, temos na história da igreja alguns eventos onde cristãos foram envenenados e para a glória de Deus não morreram. Um missionário contemporâneo chamado Ronaldo Lindório nos diz que em um dos seus livros, eu não lembro qual, e também em uma de suas pregações, ele fala que lá entre os cocombas, muitas vezes envenenaram a água que eles usavam para beber, e Deus guardou a todos, porque os sinais ainda seguem, irmãos, todo aquele que faz a obra. Eu não tenho certeza, mas um dia a gente estava em Caracoles ainda. Uma irmã que eu visitei 2 vezes com minha esposa chegou em casa e disse: pastor, olhe, está aqui um presente para vocês comerem. Eu digo, um presente? Eu digo, qual é o presente? Eu vi lá, era uma comida mexicana. Aí eu deixei a comida mexicana lá. Aí a gente saiu, voltou e não deu tempo de comer. Passou o tempo, de noite, não comemos a comida. Para o outro dia, eu estava gravando um devocional. A gente lá no México tinha um grupo de devocionais, onde todo dia eu gravava o devocional. E aí, meus amados irmãos, eu me sentei na mesa para gravar o devocional e tentava gravar o devocional e não saía as palavras. E eu olhava para a comida e começava a me arrepiar, se arrepiava até a alma. Aí eu olhava para a comida e tentava gravar o áudio, o devocional para a igreja, e não conseguia. E uma luta interna comigo, irmãos. Eu não tenho certeza e nem estou acusando a irmã lá, mas, irmãos, eu sentia assim no meu coração de não comer a comida. Era uma pimenta com carne dentro. Aí tinha 6 pedaços. E tinha um pedaço que estava muito estranho. Tinha algumas coisas assim brancas, e eu digo, rapaz, será? Digo, mas por via de dúvida, o que é que eu vou fazer? Vou jogar. E fiquei orando ao Senhor: Senhor, será que era veneno? E o Senhor não me falou nada. Então, se não me falou nada, eu também não me preocupo. Mas eu fiquei com o pé atrás com a irmã lá, e joguei, meus amados irmãos. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós estamos em uma batalha espiritual. E principalmente, irmãos, quando a gente tenta ou a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente precisa desses sinais. Se a gente quer fazer missão, se a gente quer ver a nossa igreja prosperar, necessitamos buscar o Senhor até que Ele mande esses sinais. Amém? Será que você está satisfeito com a sua vida espiritual? Será que está bom do jeito que você está vivendo? Para mim não está bom. Eu quero mais sinais. Quando eu saio de casa para a igreja, eu me preparo o meu coração, eu fico ansioso. Eu digo: Senhor, será que hoje vai ter sinais? Será que hoje o Senhor vai se manifestar? E tenho visto, irmãos, a mão de Deus de uma maneira poderosa. Deus tem derramado sinais lá em Caracoles. E isso é fruto, irmãos, da graça de Deus, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Tem uma irmã lá que há tanto tempo, irmãos, se eu não me engano, ela tinha já 10 anos casada e não podia gerar filhos. E a gente começou a orar. Eu, pastor Sérgio, todos nós começamos a orar. Resultado, hoje a irmã está com o bebê dela lá, chamado Benjamin, para a glória de Deus. Porque Deus vai mandar os sinais. Amém? Deus vai mandar os sinais. Tem as suas próprias histórias para contar. Antes eu ficava satisfeito contando as histórias de Billy Graham, de Jonathan Edwards. Eu amo ler biografia e é bom, nos edifica nossas vidas. Mas chegou um tempo, ou chegou esse momento que eu cansei de contar só histórias de biografia dos outros.
eu quero contar a minha história com Deus. E que cada um de nós tenhamos esse hábito de contar nossas próprias experiências com o Senhor. Não perca o programa Opção para a Vida de amanhã, quando estaremos celebrando o 34º aniversário. Foi exatamente no dia 15 de abril do ano de 1991 que nós iniciamos o programa Opção para a Vida. Não perca, portanto, o nosso programa amanhã está imperdível. Até lá!